Muito bem, estamos aqui com o livro Estudando a Mediunidade do Martins Peralva, capítulo 14, Desenvolvimento Mediúnico. Aqui nesse capítulo ele vai falar sobre o modo de se abordar uma obsessão, como quando vem alguém com um guante obsessivo, como devemos encarar no primeiro momento. Aqui ele cita um gráfico, que ele chama de gráfico base, em que ele cita 3 situações: os protagonistas, o processo de auxílio e os benefícios dispensados pelo amparo dos centros. No caso dos protagonistas, ele fala dos devedores diretos e indiretos, está logo aqui. No caso do processo de auxílio, ele fala do auxílio dos magnéticos, que são os passes, os verbais, que é a doutrinação fraterna, né? os vibracionais, e que é a prece e a concentração. Tá? Então, passe, doutrinação, prece e concentração. Concentração no sentido de você ter foco no tratamento, não desviar. E os benefícios dispensados pelo amparo dos centros. Que aqui ele fala: o perseguidor sentirá a necessidade de perdoar para melhorar-se, que é o obsessor. O devedor, que é o obsediado, deverá ser compelido a fortalecer-se perdoando e recuperar-se. Né? O devedor indireto, ele cita aqui, e perdoando, recuperar-se. O devedor indireto sentirá a necessidade da meditação, da calma, da paciência e da cooperação para reajustando-se ter paz e felicidade. O cooperador indireto é aquele que participou do processo lá atrás, como um dos coadjuvantes da maldade que foi feita contra determinada pessoa, e essa pessoa hoje é uma obsessora, né, por conta dela não aceitar o que aconteceu. E aqui ele vai falando: os personagens são 2 encarnados, uma jovem senhora e seu esposo, e o desencarnado, o pai adotivo da moça. No passado foi por ela envenenado, amando do atual marido. 3 almas comprometidas com a lei em redentora provação. Ó, 3 corações entrelaçados por vínculos sombrios pedindo compreensão, amor e tolerância. O atual esposo, como devedor indireto, inspirador, a moça como devedora direta, porque foi autora do envenenamento, o atual esposo, devedor indireto, que inspirou o extermínio, e o espírito desencarnado, ainda desajustado, incapaz de compreender os benefícios do perdão. Bom, trata-se sem dúvida de complexo drama, em que o cúmplice de ontem recebe hoje, na condição de esposa, a noiva do passado, por ele convertida em criminosa vulgar, a fim de ajudá-la a reajustar-se, curando a desarmonia que a sua ambição lhe gerou na mente invigilante. Então, o cara que lá no passado, que era noivo dela, instigou ela a matar o padrasto, nessa vida ele vem e realmente é marido, não fica só como noivo, não. Realmente ele é esposo e da moça que matou o cara, e como ele tinha um dedo também, era partícipe, eles vieram juntos e juntos sofrem a mesma obsessão. Esses espíritos, gente, nunca vem só, tá? Igual, vamos supor, igual essa moça envenenou lá o padrasto na outra vida e achou que talvez fosse ficar por isso mesmo, e depois, talvez do ponto de vista da lei da época nem pagou, mas o universo não deixa nada quieto. Então o universo não deixa para lá. E aí veio esse espírito fazer a cobrança e reencontrou eles casadinhos. Interessante, quando o espírito obsessor lá do passado, ele quer pegar uma pessoa, ele não enxerga ela como ela é atualmente, ele enxerga ela como ela foi para ele na realidade dele. Então não adianta, por exemplo, você era um cara lá branco dos olhos azuis que fez uma grande maldade com uma pessoa lá, e no plano espiritual ela vira uma obsessora e ela vem atrás de você nessa encarnação atual. Por mais que você seja, por exemplo, uma senhora negra, mãe de 10 filhos, e ele vai enxergar você como aquele cara branco lá do passado de olhos azuis que fez a maldade com ele. Ele não vai enxergar você uma senhora. Ele pode até ver que você é uma senhora, mas ele vai entender também que você está disfarçado no outro corpo para tentar enganar ele. Mas não vai enganar porque ele te achou. Como é que acham? Acha pela afinidade vibratória. Tá? Em algum momento, se você vibrar na mesma frequência que aquele espírito, ele consegue te localizar. É só uma questão de tempo. Quando ele não te localiza, um outro localiza, puxa seus registros
e vende a informação, ou troca a informação, até chegar no espírito que te persegue. Bom, então aqui vamos lá. Vamos dar um salto aqui e vamos continuar. E por viverem repletos de tais dramas, é que se impõe a todos, imprescindivelmente, a necessidade do estudo metódico e sério, a fim de que casos que reclamam simplesmente amorosa ajuda a vítimas e verdugos não sejam lastimavelmente confundidos com mediunidade a desenvolver. O caso em tela é um desses. Uma casa espírita menos avisada iniciaria logo com prejuízos para a irmã doente, o seu prematuro desenvolvimento mediúnico. E um grupo consciente, como visitado pelos irmãos André Luiz e Hilário, cuidaria antes de tudo de curá-la ao perseguidor. É uma médium em aflitivo processo de reajustamento. É provável se demore ainda alguns anos na condição de doente necessitada de carinho e de amor, e completando o informe com valiosa advertência aos dirigentes. Desse modo, por enquanto, é um instrumento para a criação de paciência, a boa vontade do grupo de trabalhadores que visitamos, mas sem qualquer perspectiva de produção imediata no campo do auxílio, de vez que se revela extremamente necessitada de concurso fraterno. Deduz-se assim que toda pessoa que procura os centros espíritas assinalada por complicados distúrbios mediúnicos não deve ser levada de imediato sistematicamente à mesa de desenvolvimento. Antes de tudo, a ajuda fraterna com esforço pelo reajustamento. Deve sim servir ao bem, com a mente harmonizada e o coração guardando como sublime tesouro aquela paz, aquele anseio de auxiliar o próximo. Bom, aqui eles continuam. A doutrina espírita preceitua que o aborto é um crime horripilante, tão condenável quanto o em que se elimina a existência de um adulto. Conhece aquela alma, irmão, o espiritismo tê-lo-ia evitado, fugindo-lhe assim as desastrosas consequências. A misericórdia divina, entretanto, se compadece infinitamente de todos nós. Via de regra, através de acerbadas provações, que o espírito humano, redimindo-se, reparando os erros, destruindo sinais de ódio e de sangue, inicia esperançoso e sublime caminhada para o monte da sublimação. Aqui eu vou dar um saltinho com a palavra, mais uma vez, o assistente Aulus. Noite a noite, de reunião em reunião, na intimidade da prece e dos apontamentos edificantes, o trio de almas renovar-se-á pouco a pouco, aqueles envolvidos, né? O perseguidor sentirá a necessidade de perdoar, único caminho para alcançar a indispensável melhoria. A vítima devedora direta, a moça que envenenou, sentirá a necessidade de fortalecer-se, perdoando, recuperar-se a fim de que com Jesus oferecer mais adiante a mediunidade aos serviços assistenciais. E o esposo, o devedor indireto, que incentivou ela a envenenar na época o padrasto, autor intelectual do crime, será compelido à meditação, à calma e à paciência, a fim de que, acertando as suas contas, tenha paz e felicidade. Gente, o trabalho de desobsessão, ele é lento e gradual, tá? Porque todos têm que se melhorar. O espírito obsessor tem que entender que ele só passou por aquela maldade que fizeram com ele lá no passado, porque na outra vida anterior dele, antes dele ser vítima daquelas pessoas, ele também foi verdugo de alguém. Ele também causou prejuízos a alguém. Então, naquela encarnação, ele passa por aquilo. Como ele não tem noção disso, ele se torna um obsessor. No trabalho de desenvolvimento de esclarecimento mediúnico e espiritual, vai ser mostrado isso aí para ele. Ó, no passado você sofreu isso porque você também teve um passado que lhe condenava. E ele vai entender como é que a lei funciona. Entendeu? Assim como os que ele persegue. Eles têm que se perdoar. Tem que se perdoar. E tem que perdoar o espírito que está perseguindo eles, que tem as razões de sobra para estar perseguindo. Que isso é a obsessão causada por relações humanas. Tem aquela obsessão que é encomendada. Alguém vai num determinado lugar e lá o espírito cobra para destruir o outro. É um outro tipo de obsessão, o tratamento é diferente. Aí já entra no tratamento de demanda. Tratamento de demanda, que futuramente no outro vídeo nós vamos explicar aí a diferença da obsessão causada por relações humanas entre as pessoas, que causou desgastes e azedamentos que são cobrados lá na frente, e daquela obsessão que o espírito não tem nada pessoal contra você. Ele foi pago para te destruir e vai tentar te destruir. É outro tipo de conduta de tratamento. Mas uma coisa eu digo,
a sua postura diante do espírito obsessor, seja ele um obsessor que está te perseguindo por motivos pessoais, ou seja um que está te perseguindo por motivos pagos, a sua postura moral de oração, de vigilância e meditação deve ser a mesma. Os seus cuidados, seu orar e vigiar deve ser o mesmo. Tá certo? Então, dê um like aí no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal não é monetizado, e acompanhe a gente aí na playlist Desenvolvimento Mediúnico, você vai encontrar o nosso estudo sobre o estudo aí do Martins Peralva, tá bom? Deus abençoe, muita paz, muita luz, e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.